Olá, olá, tudo bem? Eu sou o Marcos e esse é o canal Novo Mundo. Dando sequência à leitura do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Nós paramos no versículo 21 e vamos agora do 22 até o 27, ok? No versículo 22 ao 27, temos a conclusão do capítulo 21, tá? E logo no versículo 22, o apóstolo João ele faz uma declaração que todo o apanhado do capítulo 1 ao capítulo 19, você vai ter que entender o que ele está dizendo ali. Porque ele está dizendo no capítulo 22 que ele não vê uma situação em que ele relata, do 19 até o 1, do capítulo 1 até o 19, ele relata que vê. Mas agora ele está em espírito, o anjo levou ele em espírito, e ele diz o que viu e o que não viu. Aí ele diz: e nela, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, que o anjo levou ele para ver, que é a organização celestial de Deus, ele diz: não vi templo, não vi santuário, não vi o tabernáculo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, toda a organização celestial de Deus ele estava vendo. E não havia tempo, porque Deus era tudo. E o Cordeiro, e Jesus Cristo. Aí no 23 ele emenda. E a cidade não necessitava nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam. Ou seja, é uma cidade eterna. Não tem tempo. Não existe um tempo lá. É uma cidade eterna. Porque a glória de Deus a tem iluminado. Aí ele diz, e Jesus Cristo é a lâmpada. A glória de Deus a tem iluminado todo o reino, toda a organização celestial de Deus. E Jesus Cristo, a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 19, nós vemos vários relatos que João fala. Fala das cartas, das igrejas, que eu já disse uma vez que aquilo ali são sete, mas na verdade é uma carta só redigida por Jesus Cristo. Fala das tingelas, dos anjos que saem do santuário, dos violeiros do Apocalipse, né? Dos monstros que aparecem, mas aqui agora, do capítulo 20 ao capítulo 22, aqui no versículo 22, João já deixa bem claro do que ele está falando. Aí vem no 24, ele diz: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para a sua glória e honra. Ponto aqui. Não tem reis da terra. Existe agora só um reino, em que o seu rei soberano é Jesus Cristo. Exterminou-se os reis da terra. Então, o que eles vão dizer com nações, reis da terra? Quando ele diz as nações dos salvos são os escolhidos e selados, que andarão à sua luz. São os escolhidos e selados que serão transferidos para os reinos celestiais, serão os arrebatados. E os reis da terra? É a grande multidão de pessoas que herdarão a terra e andarão na sua glória e por a sua honra. E as nações dos salvos andarão à sua luz, os escolhidos e selados, o grupo fechado. E os reis da terra atarão para ela a sua glória e honra, a grande multidão. Não é difícil você entender. Não é difícil.
a informação é dividida. A nação dos salvos andarão na sua luz. Os que estão com Jesus Cristo no reino celestiais, os transferidos, os arrebatados, está em Revelação, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Aí diz, e os da terra? Ele fala, uns andarão na sua luz, depois fala, e os reis da terra, os povos da terra, as pessoas que sobreviverão à grande tribulação, à grande multidão, trarão para ele a sua glória e sua honra. No versículo 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Como eu disse, não existe o tempo no reino celestial. Não existe tempo no reino de Deus. Nem dia, nem noite. Estarão sempre... As portas não se fecharão. Toda a humanidade terá acesso ao reino de Deus. A comunicação será aberta. Não vai ser nada disso que nós vemos hoje. A comunicação entre o reino de Deus e a terra será bem próxima, porque no próprio livro de Apocalipse, lá em cima no versículo 1, diz que o reino de Deus vem para a terra e ele habitará conosco. Então, haverá uma proximidade muito grande do mundo dos homens com o mundo espiritual. E a ela terão a glória e honra das nações. Olha, vou ler o que diz aqui no versículo 24. Os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. A humanidade sobrevivente, a grande tribulação, trará para Deus sua glória e honra. Porque Deus, a promessa cumprida. E a ela a glória e honra. E as suas portas não se fecharão. O reino de Deus está sempre aberto, sempre acessível à humanidade. E a humanidade trará a glória e honra. Aí no 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine. No reino de Deus não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essas pessoas aqui, ó, os salvos andarão à sua luz, são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. São os que farão parte da primeira ressurreição. Bendito aquele que faz parte da primeira ressurreição, que está em Apocalipse capítulo 20. Pois esses, a segunda morte, não tem força sobre eles. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Nada. As pessoas que forem transferidas para o reino celestiais, eles serão incorruptíveis. Serão pessoas não haverá um corpo, são pessoas espirituais. Não haverá corrupção. Nem abominação nem mentira, são pessoas dignas, sinceras. Mas só os que estão inscritos no reino, no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, deixa bem claro que um grupo de pessoas, no versículo 21, no capítulo 21 do livro de Apocalipse, capítulo 27, deixa bem claro que um grupo de pessoas estará realmente habitando nos reinos celestiais. Serão transferidos da terra para os céus de arrebatamento, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, só os que pertencem ao grupo selado, que estará com Cristo, grupo fechado, que está lá em Apocalipse, capítulo 14, quando João disse que viu o Cordeiro de pé no Monte Santo, ou seja, viu Jesus Cristo de pé no reino de Deus. E ao lado dele, o que é que ele viu? E ele viu, ao lado dele, os 144 mil. E para onde o Cordeiro for, aonde Jesus Cristo for, com ele vai os 144 mil. É esse grupo aqui, ó. Os que estão escritos no livro da vida.
farão parte da primeira ressurreição. Então, o que nós vemos aqui? Que para o reino de Deus não existe o tempo como existe para nós. Sol, lua, noite, dia. O que nós vemos aqui? Que, na verdade, o templo, o tabernáculo, o santuário é o próprio Deus. Não existe um templo que possa conter o Deus Todo-Poderoso, seja lá o que for. Não tem. Não tem um templo, ou mesmo no mundo espiritual, não tem um lugar que possa compor a pessoa do Todo-Poderoso. Por isso diz que não vi templo, pois o templo é o próprio Deus Todo-Poderoso. Aí depois, no versículo 23, ele diz: porque a glória do Todo-Poderoso ilumina tudo, e a lâmpada dele é Jesus Cristo, seu Senhor. Mas embaixo ele diz que haverá um grupo de salvos que estarão escritos no livro da vida e que estarão lá no reino de Deus. E diz que os sobreviventes, que ele coloca aqui os reis da terra, os sobreviventes da grande tribulação da terra, os reis da terra, os sobreviventes da grande tribulação, darão glória e honra a Deus. Que está também no capítulo 7 de Apocalipse. Palmas nas suas mãos. Esses eventos, todos acontecerão dentro do clímax da grande tribulação. Por isso você tem que se ater muito bem ao capítulo 20, 21 e 22 do Apocalipse, porque eles já estão lançando alicerce para o novo mundo. Do capítulo 20 para trás, são eventos que iriam ocorrer nesse mundo. A partir do 20, já está dando início ao novo mundo. E outros livros nós teremos acesso para sabermos as coisas que futuramente acontecerão dentro do novo mundo. Os selados e escolhidos que estão vivos hoje na Terra têm acesso à informação. Têm acesso à informação. E aos poucos eles vão passando isso. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.